Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. O desejo do meu coração nesta oração é que você seja curado. Que você seja curado. Que o poder do nome de Jesus se manifeste na sua vida. Você que tem uma enfermidade, seja espiritual, seja física, seja emocional, a minha oração é que nós vamos unir a nossa fé, eu e você. Porque a mesma fé que foi derramada para todos os filhos de Deus. Diz que Deus nos deu uma medida de fé. Então, mesmo que você não esteja vendo a cura, mesmo que você se ache incapaz, mas a sua cura não é por sua capacidade. A sua cura é porque Deus te ama. É porque Deus não tem prazer em ver você sofrer. Então, em nome de Jesus, eu queria que você repetisse comigo: em nome de Jesus, hoje eu recebo a minha cura. Você pode falar isso? Seja você que esteja com uma crise familiar, talvez o seu problema não é uma cura, é uma libertação de um vício, de um medo, de uma depressão, de uma tristeza, de uma decepção. Quando o Senhor Jesus subiu aquela cruz, diz que Ele nos libertou, diz que Ele levou sobre si a nossa dor. Ele levou sobre si a nossa dor. E hoje, eu quero fazer uma oração, mas o tema da nossa oração hoje é a oração que entusiasma Deus. O tipo de oração que mexe com Deus. A Bíblia diz que o que você ligar aqui na terra é ligado no céu. Então existe uma ligação. O que você faz e fala aqui na terra pode ter uma interferência no céu. O céu e a terra se unem com o Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ao orar, ele diz: venha a nós o reino de Deus. E ele disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Então, você, nessa tarde, você pode trazer o reino de Deus para onde você está aí agora. Você que está com o celular na mão, do jeito que você está, na situação que você está, mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus, ao ensinar, nos orar, ele falou: vocês vão orar assim: venha o reino. Então traga o reino de Deus até você. E eu tenho certeza, se você ler a Bíblia, você não vai ver doença no céu. Você não vai ver tristeza no céu. Você não vai ver depressão no céu. Então, quando você traz o reino, foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio trazer o reino e ele pediu para orar: venha a nós o teu reino. E é esse poder do reino, que é o Espírito Santo, que vai quebrar essa doença, vai quebrar essa tristeza, vai quebrar esse medo, essa culpa, esse aperto que você está no peito aí agora, esse sentimento que está tudo acabado, essa expectativa frustrada que você está sentindo agora, isso vai acabar, porque quando o reino de Deus chega, diz a Bíblia, que um dos sinais que o reino de Deus chegou é que o diabo foi expulso. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias àquele que assenta no trono. Aleluia! Você pode repetir comigo? Venha
até mim o reino de Deus. Você pode falar isso aí comigo? Aonde você está agora? Eu não estou te vendo, mas aquele que soluciona a sua dor, ele te vê. E se você já é uma filha, um filho de Deus, ele não só te vê, ele está aí dentro de você, o Espírito Santo. Então hoje eu quero fazer uma oração na Bíblia, uma pessoa que fez uma oração e essa oração mexeu com Deus. Essa oração fez Jesus mudar de ideia. De tão poderosa que está lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 25 ao 28. Você pode repetir comigo? Que o reino de Deus venha até mim agora. Receba a presença do Espírito Santo. Receba, 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 receba a presença do Espírito Santo. Receba, receba que o reino de Deus, não importa como você está agora, diga para ele que o reino de Deus vem até mim agora, arrancando toda dúvida. Você que está aí agora com esse peso nos ombros, você que está aí com essa dor no peito, com essa infecção, com essa tristeza nesse quarto escuro, receba agora, receba agora, receba agora, receba o Espírito Santo, a visita do Espírito Santo. Toca, Senhor, toca, toca, toca. Aleluia. Diz lá em Mateus capítulo 15, versículo 25 ao 28. Mas ela, aproximando-se, começou a prostrar diante de Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: não é bom tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Olha a resposta de Jesus. Mas ela respondeu: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como você deseja. E a sua filha ficou curada no mesmo instante. A princípio, Jesus ficou maravilhado com a fé desta mulher, cirofenícia. Era um tipo de fé que mexeu com Jesus diante do não. Porque a princípio Jesus falou: eu não vou curar você. Você não faz parte do povo que eu vim salvar. Mas é uma fé dessa mulher que não desiste diante do não. É uma fé que não aceita o não como resposta, pelo fato dela acreditar que Jesus podia solucionar o problema dela. Você não pode abandonar Jesus. Você que está aí desviado, longe da igreja, não tem comunhão com a igreja. Você não pode. Em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Você não pode abandonar
a única forma de você mudar a sua história. A mulher, ela sabia, eu sei que você pode me curar. A minha filha que está oprimida. É um tipo de fé que ela sabia que Jesus tinha poder para resolver o problema dela. Você não pode abandonar a fé. Você não pode abandonar a casa de Deus, a ceia do Senhor, ficar aí na frente dessa televisão, dentro desse quarto, porque você está abandonando a única coisa, a única forma de você mudar sua casa, sua família, sua cura. Você já viu que o médico não tem como resolver o seu problema de enfermidade, porque o médico é limitado. O remédio que você está tomando não resolve. A forma que você está vivendo não tem como. Então você tem que buscar o único que pode resolver. Foi o caso dessa mulher. Ela deve ter vindo de longe, ouvindo a notícia de que Jesus liberta os cativos. Um outro personagem da Bíblia que usou essa fé que não desiste. Se eu já tentei de tudo sem solução, a única pessoa que pode mudar a minha vida é Jesus. Então essa mulher, na hora que Jesus falou assim, ó, eu não vou curar você. Não é bom tirar o pão dos filhos. Os filhos eram quem? Os judeus, os hebreus. Eu não posso julgar aos cachorrinhos. O Senhor Jesus usou uma linguagem pejorativa, dizendo, eu não vim aqui para libertar vocês. Mas a mulher insistiu. Por que ela insistiu? Porque se não for por você, Jesus, a minha filha vai morrer oprimida pelo diabo. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ter dinheiro, você pode ter influência, mas se não for por Jesus, existem coisas que só Jesus pode fazer. Um outro fato é o Bartimeu. O Bartimeu, que era cego, demonstrou o mesmo tipo de fé. A fé que entusiasma Deus. A fé que faz o não de Deus virar um sim. Ele clamou a Jesus e não parou de clamar, mesmo como todos aqueles que estavam ali disseram, fique quieto. Está lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Enquanto disseram para ele, fique em silêncio, diz que ele gritou cada vez mais alto. Sabe por quê? Porque tanto a mulher como o Bartimeu, eles aprenderam uma coisa. O único momento em toda a minha vida que o meu problema pode ser solucionado é agora. Porque naqueles dias, eles nunca mais poderiam ver Jesus. Então eles se agarraram com tudo que eles tinham, com toda a força que eles tinham, eles se agarraram. Eles se agarraram com tudo, porque eles disseram assim, se eu não for curado agora, eu não vou ser curado nunca mais, porque o único ser que eu ouvi dizer em toda a minha história, tanto a mulher como o Bartimeu, que pode libertar, ele está aqui perto de mim. Então eles ficaram desesperados, enquanto a multidão está falando, pare de gritar. Diz que ele gritava cada vez mais. Pense nisso. Tudo que Barnabé conhecera é aquele momento. Ele era cego, e se ele perdesse aquele momento, ele ia morrer cego. Se aquela mulher perde aquele momento, se ela desiste, a filha dela, o diabo ia matar a filha dela. Quantas coisas você perdeu porque você desistiu de Jesus? E você tem que ir a Jesus agora, como esses dois personagens da Bíblia. Esses dois personagens da Bíblia.
Não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta culpar as pessoas. É hora de você levantar a sua fé. É hora de você fortalecer a tua fé na palavra de Deus. É hora de você chamar a Deus. Assim como aquela mulher chamou a atenção do Senhor Jesus diante do não. Eles acreditaram no impossível. Eles estavam crendo em algo que eles nunca poderiam realizar. Nunca poderia Bartimeu enxergar novamente, naturalmente falando. É hora de nós fazermos a mesma coisa. Essa fé que entusiasma a Deus. Essa fé que vai para cima. Essa fé que fala assim, não, o único que pode resolver, eu tenho certeza, na hora que você colocar isso na sua cabeça, você vai para a igreja até arrastando, mas você vai, na hora que você vai botar para a cabeça, o único que pode me libertar do vício, salvar meu filho, mudar meu casamento, curar o câncer, o diabetes, a pressão, o único que pode fazer isso é Jesus. Aleluia! Sarande flecamando ruxuriande cats romeasse cataramas. Aleluia! Então eu oro agora em nome de Jesus. Você pode repetir comigo? Senhor Jesus, eu estou indo a você nessa tarde, porque eu descobri agora que só você pode solucionar o meu problema. Foi isso que motivou a mulher. Ninguém mais. Se eu perder Jesus agora, ela não conhecia Jesus. Ela sabia que ele podia solucionar o problema. Ele não depende de você conhecer ele profundamente, porque ele te ama. Depende somente de você ir até ele e dizer assim, Senhor Jesus, você é o único que pode me mudar a minha história. O Senhor é o único que pode me tirar dessa depressão. O Senhor é o único que pode me curar dessa doença incurável. O Senhor é o único que pode restaurar o meu casamento. O Senhor é o único que pode libertar o meu filho e minha filha nas drogas, na prostituição. O Senhor é o único que pode me dar um caminho novo. O Bartimeu. Existia pessoas que estavam dizendo, pare de gritar. Mas disse que ele gritava cada vez mais. Então, em nome de Jesus, eu declaro hoje, busque a Deus como se Ele de fato fosse. Porque às vezes, pelas nossas atitudes, pelo nosso envolvimento com Jesus, nós não acreditamos que Ele é o único que pode. Se você colocar no seu coração agora, ele é o único que pode, você não vai dar descanso a Jesus. A mulher, Jesus falou, não, eu não vim aqui. Mas ela falou, mas as migalhas que você cair na mesa serve para mim. E disse que ela foi curada. Receba a cura agora. Faça essa fé, grite essa fé, como se a certeza, ninguém mais pode mudar a minha vida, somente Jesus. Que Deus abençoe você. Nós somos da comunidade Renovo, nós estamos orando por você, por sua família. Receba a paz. Se você quer nos encontrar, nós deixaremos aí o contato. Receba a sua cura. Vá até Deus hoje, como se Ele fosse de verdade a única solução. Esse tipo de fé entusiasma a Deus. Esse tipo de fé faz Deus vir até você, porque a fé é a certeza daquilo que você não está vendo. Deus abençoe você em nome de Jesus.